Olá, voltamos com o TVN Entrevista e hoje um convidado ilustre, Antunes Severo, falando sobre a época de ouro do rádio, sobre o lançamento do seu livro O Menino do Arroio de Itapevi, um livro que a jornalista Ana Lavrati escreveu em homenagem ao seu aniversário de 80 anos. Antunes, nós estávamos falando no outro bloco sobre o início do rádio, que as transmissões também começaram nas igrejas, depois em praças públicas, depois se transformaram em estúdio. Exatamente. Comercial. E o senhor viveu uma época fantástica do rádio, particularmente para mim. Foi a melhor época do rádio, os anos dourados do rádio, o rádio de auditório, o rádio com plateia ali ao vivo. Sem dúvida eu já peguei o melhor pedaço do rádio, porque a partir de 1950 o rádio já estava disseminado praticamente em todas as capitais brasileiras e grandes cidades. E, consequentemente, com isso, o interesse pelo veículo e pelas pessoas que trabalhavam em rádio era muito maior. E se a gente está numa exposição maior, que é o auditório, isso dá um outro tipo de relacionamento também com o público, o que foi para mim, primeiro, uma coisa muito gostosa e tudo mais, mas também teve as suas dificuldades, até porque a individualidade da pessoa pública, ela fica muito fragilizada diante de tanta exposição. Mas vale a pena. O senhor provavelmente tinha fãs, então. Algumas. Até porque se criava aquela cultura de quem trabalhava no rádio, via aquela voz, as mulheres ficavam em casa encantadas. Exatamente. Quem que é o dono daquela voz? Uhum. E os auditórios eram lotados, tinham filas para entrar nos auditórios. Sim, né? Filas e filas. Eu mesmo, lá numa época em Curitiba, apresentava 3 programas por semana e todos eles em horários diferentes, inclusive horário de trabalho. Aqui aconteceu também, a Rádio Diário da Manhã tinha um programa que era de auditório na parte da manhã e que a grande parte dos alunos do Instituto de Educação matavam a aula para ir para o auditório. Inclusive foram esses 2 programas no Paraná e aqui em Santa Catarina que lhe concederam o prêmio de melhor animador? Sim, naquela época exatamente. E é impressionante. E qual é a sua visão agora do rádio de hoje? Perdeu um pouco do glamour? Acredita que tenha perdido um pouco do glamour? Qual é a sua visão sobre o rádio de hoje? O rádio de hoje ele responde, ao que eu entendo, às necessidades que a população manifesta. Porque sem ouvinte não existe rádio, sem telespectador não existe a televisão. E se há programas com grande sucesso é porque tem grande número de pessoas assistindo. Uhum. E isto é uma coisa que não dá para se estabelecer em termos de qualidade. As pessoas gostam ou não gostam, as pessoas não querem saber se aquilo tem alta qualidade ou não. As pessoas querem saber se elas gostam ou não. Se identificam. Então eu não consigo fazer uma comparação entre o rádio das décadas de 50 e 60, que foi o auge daquele modelo de rádio, para o atual. Tem rádios hoje fazendo uma atividade extremamente bem aceita pela população. Nós temos emissoras que não só do ponto de vista de audiência, mas economicamente, redes estão indo muito bem. Então o rádio, quando ele é feito visando os interesses do ouvinte, aí a coisa funciona. Agora, quando alguém monta uma rádio só por prazer pessoal, vaidade, seja lá o quê, ou somente para obter lucro, aí a vaca vai para o brejo, porque não é por aí o caminho. E qual é o caminho? O caminho é ouvir o ouvinte. Com certeza, né? E a senhora acredita que acesso agora à tecnologia, à internet, muito disponível para os jovens, isso facilita ou ajuda eles a descobrirem, a resgatarem um pouco a história do rádio? Até alguns colegas e você estão com os caros ouvintes. Sim. Com um projeto resgatando a história do rádio no Brasil. O Instituto Caros Ouvintes já está completando no mês que vem 9 anos e para nós tem sido uma grande lição porque a gente começou um trabalho voluntário para destacar alguma coisa da cultura local do rádio e hoje nós estamos com uma bagagem de informações de todo o estado de Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, com informações de bastante credibilidade a respeito da história do rádio, os pioneiros, tanto do ponto de vista de empresários, como da parte técnica, comercial, a parte artística propriamente dita. Então isso hoje existem, não só existe no site Caros Ouvintes, como também livros que nós temos publicado, já 2, um inclusive de grande importância, que foi uma iniciativa da CAERT sobre a radiodifusão em Santa Catarina,
é um levantamento da instalação e dos pioneiros de todos os veículos de comunicação do Estado até 2009. Então, esses são trabalhos dessa natureza que estão se destacando. Antônio Severo, nosso tempo está se esgotando, mas não podemos deixar de falar como que as pessoas podem ter acesso a este livro e também está sendo apresentado aos estudantes de comunicação nas universidades. Né? Isso, é mais um desafio que nós estamos tendo pela frente, mas deliberadamente. Nós não vendemos o livro em livrarias, tendo em vista o fato do grande custo que as livrarias cobram para vender o livro. E isso encarece o livro para o leitor e não vai dinheiro para o autor. Então nós resolvemos, pode comprar pela internet, pelo site da editora, da Insular, ou através de contato com o blog do livro, que é antunisevero.com.br. E também amanhã será feito um talk show na Estácio de Sá, exatamente. A partir das 19 horas, juntamente também com a Ana Lavrati, que foi a escritora do livro, né? Exatamente. E é aberto ao público? E é aberto ao público, e eu quero cumprimentar a Ana, que ela tem dado uma força muito grande para essa etapa do projeto, que é de levar o livro às pessoas. Já que há essa dificuldade das pessoas chegarem ao livro, nós temos essa apresentação aqui marcada. Logo na semana seguinte vai ter uma apresentação no Box 32 em Florianópolis. Na outra semana nós temos a apresentação no curso de jornalismo de Criciúma. Logo em seguida nós temos uma apresentação em Itajaí, lá na Univale, e assim por diante. Ok. Antunes, muito obrigada pela sua presença. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. E ficamos por aqui com o TVN Entrevista. Até amanhã. Obrigada.